Paz do Senhor, irmãos, amém? Convido vocês a se colocarem em pé nesse momento. Quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui nessa noite, você que está aí na sua casa. Estamos iniciando mais esse culto na presença do nosso Senhor Jesus, com alegria, com ânimo, mais uma vez fortalecidos na presença do nosso Senhor, que é aquele que a cada dia nos fortalece. A palavra do Senhor, ela nos diz que aqueles que confiam no Senhor, eles são fortalecidos pelo próprio Deus. O nosso Deus nos fortalece. Aqueles que confiam, aqueles que esperam no Senhor, eles são renovados, são fortalecidos, eles voam como águias. A palavra do Senhor nos diz isso, que hoje a sua fé seja fortalecida, o seu ânimo seja renovado, a sua vida seja transformada e fortalecida pela presença do Senhor Jesus. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor aí também na sua casa, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com grande alegria, em nome de Jesus. Aleluia, Deus, não importam quais são as circunstâncias em que nós estamos vivendo, Senhor, não importam os cenários em que nós estamos passando, o Senhor é o Deus eterno, o Senhor é aquele que nunca muda. Ó Deus, e nós confiamos no poder de Tuas mãos, ó Pai. Aleluia, declare isso. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos. Você pode declarar mais uma vez? Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu
Deus, nós confiamos no Teu amor grandioso, Pai. Nós sabemos que o Senhor é aquele que cuida dos Seus filhos, daqueles que esperam em Ti, ó Deus. A Tua palavra diz que desde a antiguidade nunca se viu e nunca se ouviu falar em um Deus que cuida e que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Ó Deus, o Senhor cuida de cada um de nós, tanto aqueles que estão dentro de suas casas, ó Pai, não podendo sair porque estão, ó Deus, estão em risco, dependendo da sua idade, ó Senhor, dependendo de alguma doença crônica que tem, ó Pai, mas o Senhor está com eles, o Senhor está cuidando deles, ó Pai. Assim também cada um de nós que saímos para trabalhar, o Senhor está conosco. Ó Pai querido, o Senhor cuida de nós. O Senhor é um Deus, é um Pai bondoso que cuida e não abandona os seus filhos, jamais nos deixa, ó Pai. Aleluia. E nós queremos declarar isso mais uma vez, que o Senhor é o nosso eterno Deus. Aleluia, Pai. Pois só Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Aleluia, que o Senhor possa renovar as suas forças em nome de Jesus. Você que se sente fraco, que o Senhor possa te levantar em nome de Jesus. Aleluia. Pois tudo isso é promessa do nosso Deus, promessa de fortalecimento em dias difíceis. É promessa do nosso Senhor cuidado como Pai. Ele cuida de nós. É promessa do Senhor estar conosco em todos os momentos. É promessa do Senhor nos dar aquilo que nós necessitamos. E aquilo que nós precisamos, Ele nos dá a cada dia. Aleluia, nós devemos confiar nas promessas do nosso Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor, como nosso pastor, aquele que cuida de nós, como nosso Senhor, aquele que está conosco a todos os momentos, como sombra, como abrigo, como proteção, e como nosso Pai, que nos segura em Teus braços e nos guarda a cada dia, Senhor. Nós não temeremos mal algum. Nós não temeremos mal algum. Nós não temeremos a tempestade ou aquilo que vem para nos assolar, pois o Senhor está conosco. Aleluia, Deus. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que
apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem prometeu é fiel pra cumprir. Declare isso com a sua voz. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia, Deus. Nós cremos nas Tuas promessas, Pai. Nós confiamos em Ti, ó Deus querido. E nós sabemos que o Senhor está olhando para o seu povo. Ó Deus, as Tuas mãos santas, ó Deus, e poderosas estão estendidas, ó Deus, sobre o Teu povo, cuidando, guiando, ó Pai querido, assim como o povo de Israel, ó Deus, foi guiado naquele deserto, ó Pai, onde, ó Deus, durante o dia uma nuvem, ó Deus, guiava, Senhor, também, e os protegia do calor do sol. Ó Pai, durante a noite, ó Deus, uma coluna de fogo os conduzia durante a escuridão. O Senhor também é aquele que nos conduz, ó Pai, neste mundo escuro. O Senhor é aquele, ó Pai querido, que cuida de nós, ó Pai, a cada dia, não deixando que nenhum mal nos atinja, ó Pai. Ó Deus, nós confiamos no Teu infinito amor, ó Pai querido. Nós confiamos no Teu infinito amor, ó Deus maravilhoso. Nós confiamos no Teu infinito amor, ó Deus poderoso. Aleluia. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que sou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da Tua unção, mais no Teu poder. Aleluia. Você que está ouvindo essa canção, se porventura você se lembrou de um tempo em que você buscava a presença do Senhor, ou de um tempo em que você estava mais fortalecido junto ao Senhor, muitas vezes na nossa caminhada nós abandonamos alguns costumes de oração, de
intercessão, de buscarmos ao Senhor, de termos o nosso devocional diário. E agradecemos ao Senhor por tudo, aquilo que Ele tem feito. Porventura você pode estar ouvindo isso na sua casa ou aqui na igreja, e pode não encontrar forças para se achegar ao Senhor novamente, mesmo com tantas lives, mesmo com tantas palavras no YouTube, em tantos lugares que você ouve, mas você não encontra forças para buscar o Senhor. Que através dessa canção, pela fé, você diga ao Senhor: Senhor, leva-me além, eu quero me apaixonar a cada dia mais pelo Senhor, eu quero a cada dia te conhecer mais, Senhor. Leva-me além do conhecimento que eu tenho do Senhor, leva-me além do conhecimento que eu tenho da Tua Palavra, ó Pai. Através dessa canção de adoração, eu quero te dizer, Senhor querido, eu quero te conhecer mais desse Deus maravilhoso que a cada dia nos cerca e nos ama. Vamos cantar mais uma vez isso? Coloque a mão sobre o seu coração e diga ao Senhor: aleluia, Deus. Render a Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Diga ao Senhor: Tu és maravilhoso, Deus. Senhor, Tu és maravilhoso, o Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Aleluia, querido, nós consagramos a Ti a nossa vida mais uma vez, a nossa família, e nós queremos ouvir a Sua palavra, ó Deus querido. Nós queremos, ó Deus, sermos ministrados pelo Teu servo, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, ó Pai querido, nessa noite. Que esta unção graciosa, ó Deus, que essa alegria que nós estamos sentindo nesse momento, ó Deus, que essa paz que enche este lugar, ó Pai, e que inunda os nossos corações, e que inunda o coração, ó Deus, do Teu povo que está, ó Deus, em suas casas, ó Deus, até mesmo com suas cobertas, ó Deus, cobrindo as suas pernas, tomando o seu cafezinho ali, ó Pai. Esteja com essas pessoas ali no seu lar, ó Pai querido, em nome de Jesus, no seu aconchego ali, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, encontre esses corações, ó Pai, e que o fogo do Teu Espírito Santo venha aquecer a cada coração nessa noite, ó Pai. Ministra em nosso coração a Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém, queridos? Graças a Deus, a todos vocês que estão em casa, que Deus esteja ministrando sobre a sua vida poderosamente. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo a nos revelar, a trazer aos nossos corações através da sua palavra. Nessa noite fria, típica, né, nós louvamos a Deus por esse tempo. Amém, queridos? Vamos ler a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22.
Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Você que está em casa, abra sua Bíblia, acesse ela, no aconchego do seu lar. Vamos estar mais uma vez desfrutando da palavra de Deus, sendo instruídos, sendo nutridos pelo poder do Evangelho. O poder do Evangelho que nos transforma, que nos lava, que nos limpa, que nos dá nova vida, que muda o nosso caráter. Amém, queridos? Aleluia. Meus irmãos, nós estaremos falando, começando nessa quinta-feira, uma série de mensagens falando sobre textos conhecidos da palavra de Deus, mensagens em cima de textos que nós muitas vezes decoramos, até o título dessa série é Decore e Salteada. Então, são textos conhecidos que nós gostaríamos de trazer as verdades desse texto. Então nós estaremos aqui todas as quintas desse mês de maio, trazendo algum ensinamento em cima desse texto, esse aqui nós falaremos sobre Jesus andando sobre as águas. Quinta-feira que vem falaremos sobre o Salmo 23 e por aí vai, João 3,16. Então são textos maravilhosos, textos profundos que a igreja precisa ouvir, a igreja precisa ser nutrida, a igreja precisa aprender dessas lições. E eu gostaria que você não perdesse nenhum dessa série, que você esteja ligado, que você possa, nós temos essa facilidade agora de estarmos gravando, que você possa assistir e assistir e assistir e ser ministrado em todo o conselho da palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém, queridos? Coloque a sua Bíblia na sua cadeira. Você que está em casa, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos ter mais um tempo de oração, pedindo que o Senhor traga revelação aos nossos corações, revelação ao nosso espírito, entendimento da sua palavra, que haja sabedoria na aplicação dela para as nossas vidas. Abra os seus lábios, comece a falar com Deus. Você que está em casa, comece a declarar palavras de adoração ao Senhor, pedindo que o Senhor venha tirar todas as escamas dos teus olhos, tirar tudo aquilo que impede você de ouvir a palavra de Deus, toda a incredulidade do coração, que você possa nesse momento desfrutar de algo sobrenatural, e que no teu espírito haja a revelação do Espírito de Deus na tua vida, essa verdade soberana da palavra de Deus em nossas vidas. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos engrandecer o teu nome, nós queremos, Senhor, bendizer a ti, porque tu és digno, Senhor, de todo louvor e toda adoração. Pai, não há Deus como tu, e em tua presença, Senhor, tu que está aqui, tu que habita em nós, tu, ó Deus, que faz maravilhas por nós, a ti clamamos, a ti, ó Deus, buscamos a ti, Senhor, nos prostramos e reconhecemos o teu poder e a tua graça maravilhosa que nos alcançou. Pai, que nesta noite o teu Espírito Santo
ó Deus, como tem sido dia após dia, culto após culto, que o Teu Espírito Santo ministre poderosamente aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, traga entendimento ao nosso espírito, à nossa mente, ao nosso coração, para que possamos, ó Deus, colocar em prática a Tua palavra, e assim, ó Deus, viver por ela. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, venha sobre o Teu povo, ó Deus, enchendo com a Tua graça, derramando da sabedoria, dando-nos, ó Deus, a Tua revelação, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus querido, tudo aquilo que impede os Teus filhos, seja onde eles estiverem, sendo aqui, ó Deus, no prédio, sendo nas suas casas, ó Deus, no trabalho, Senhor, andando, Pai, que o Teu Espírito Santo neste momento trabalhe na vida deles para convencê-los, Senhor, ó Deus, para trazer entendimento, Pai, tudo aquilo que porventura possa atrapalhar, ó Deus, a ministração da Sua palavra, ó Deus querido, seja problemas eletrônicos da internet, de travarem, seja lá o que for, ó Deus querido, demônios que possam, ó Deus, de alguma forma trabalhar contra, nós repreendemos em nome de Jesus, e ordenamos, ó Deus, que todo esse mal saia, e que o Teu povo, ó Deus, tenha liberdade de ouvir a Tua palavra, e deleitar-se nela, ser cheios dela, alimentados e nutridos, segundo a Tua vontade. Senhor, usa a minha vida com graça, com autoridade, Deus, como instrumento em Tuas mãos, porque de mim, somente de mim, Senhor, não posso nada, mas o Senhor em mim, ó Deus querido, pode, Senhor, ó Deus, eu dou, Senhor, a cada dia, Pai, a minha vida, a liberdade para Tu agir através de mim, ó Deus Todo-Poderoso, venha sobre nós, venha sobre o Teu povo, nesta noite, nós oramos em nome de Jesus, amém, queridos. Graças a Deus, podeis tomar o vosso assento, você que está na sua casa, né? Não desligue, não saia, não vá para outro canto, fique conectado, compartilhe as páginas, compartilhe a live, para que outras pessoas possam ser alcançadas também. Nós não sabemos onde ela irá chegar, mas sabemos que Deus é poderoso para fazer chegar em corações que estejam necessitados, que precisam ser salvos, que precisam ser resgatados pelo poder do Evangelho. Então faça você a sua parte compartilhando, seja um evangelista neste momento, em nome de Jesus, amém, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto de Mateus 14, nós vamos encontrar um contexto onde João Batista, ele estava preso, e João Batista é decapitado, e então essas notícias chegam até Jesus, e diz a palavra do Senhor que Jesus se retira da onde ele estava, e uma multidão o segue, e a multidão o ouve o dia inteiro, e chega no final da tarde, os discípulos dizem para Jesus: Jesus, mande essa multidão embora, para que eles possam comprar comida, mas Jesus fala: olha, dai-lhe vocês a eles de comer, vocês devem alimentá-los. Então naquele momento brota algum desespero no coração dos discípulos, onde um pergunta para o outro: onde que nós vamos arrumar comida? É muita gente, é muitas pessoas, são mais de 5.000 homens, e está difícil. Então chega um jovem ali e diz: olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. E aí a pergunta é: o que faremos com 5 pães e 2 peixes para uma grande multidão? Só que nós aprendemos coisas maravilhosas, querido, que o pouco na mão de Deus, quando nós apresentamos diante do Senhor, Ele é capaz de fazer a multiplicação acontecer. Então não olhe para a quantidade, não olhe para as limitações, mas olhe para aquilo que Deus, o nosso Senhor, pode fazer através daquilo que você tem, amém, queridos? São coisas extraordinárias. Então diz a palavra de Deus que aqueles homens, eles são alimentados e são saciados, e há uma grande sobra de pães. Então chega um momento que Jesus fala: olha, pessoal, pegue o barco e vão para o outro lado do mar, do outro lado do lago. Versículo 22, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado,
enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E aqui começa a exposição desse texto, que eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse versículo 22. Interessante que Jesus ele faz esse milagre maravilhoso, essa multiplicação dos pães. E era tarde, então ele chama os discípulos e fala: olha, vão para o outro lado do mar. E diz o texto aqui que Jesus insistiu, impeliu, fez com que eles fossem, e a palavra utilizada aqui é impelir, é obrigar, vão. Jesus deu uma ordem para aqueles homens. Jesus obriga os discípulos a passarem do outro lado do barco. E aparentemente, quando nós lemos esse texto aqui de Mateus, nós não entendemos o porquê de tanta insistência de Jesus. Mateus ele não registra por que Jesus ele impeliu, ele obrigou os discípulos a passarem do outro lado. Mas quando olhamos para o Evangelho de João, o mesmo milagre, a mesma multiplicação, nós vemos o que aconteceu. As pessoas que estavam ali com Jesus, que foram alimentadas por Jesus, olhando tudo aquilo que Jesus havia dito, então olhando toda a questão política da época, eles olham para Jesus, vendo em Jesus um grande profeta, um grande líder. Então diz o texto lá em João capítulo 6, do 5 em diante, que aqueles homens queriam arrebatá-lo para fazer dele um rei. Queria pegar Jesus à força para poder fazer dele um rei. Então Jesus, olhando o coração, vendo aquela situação e sabendo que não era a hora dele, sabendo que o reino dele não era deste mundo e que ele já era rei, ele não permite. Então ele faz com que os discípulos saiam mais rápido possível. Alguns comentaristas dizem que foi porque Jesus não queria que os seus discípulos se contaminassem com aquela questão política, e os discípulos também não viessem a querer que ele se tornasse um rei ali daquele tempo. Então Jesus os impele, Jesus os obriga, Jesus faz com que eles vão para o outro lado. Neste interim, queridos, nesse momento que os discípulos já obedecem à voz do mestre, que os discípulos já estão a muitas léguas dentro do mar, que os discípulos já se afastaram da margem, diz a palavra que eles são apanhados por um vento muito forte, e esse vento era contrário. Interessante que foi Jesus quem mandou eles irem. E nós podemos conjecturar que eles estavam cansados, eles estavam exaustos, eles haviam praticamente trabalhado o dia inteiro ouvindo, estando ali com Jesus, alimentando o povo, já era tarde. E aqui nós aprendemos uma lição. Anote aí, você que está em casa, você que está aqui, anote. E a lição que nós aprendemos é que mesmo estando com Jesus, mesmo andando com Jesus, mesmo sendo ordenado por Jesus, mesmo sendo enviado por Jesus, nós podemos ser surpreendidos por tormentas em nossas vidas. Nós podemos ser afligidos por dificuldades e por turbulências. Mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo obedecendo ao Senhor, mesmo sendo fiel ao Pai, eu estou sujeito, eu e você estamos sujeitos a passar por turbulências. O próprio Jesus disse: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Há uma teologia, meus irmãos, que é ensinada por aí, que livra o homem do sofrimento, que livra o homem de passar pelas dificuldades, que livra o homem de não sofrer mais. Agora é só vitória, Deus te salvou, agora a sua vida vai ser resolvida, não tem mais problema, não tem mais choro, não tem mais, não, você não precisa se preocupar, basta você dar o seu Isaac, basta você sacrificar o Senhor, e os seus problemas acabaram. Ei, se você está passando por algum tipo de dificuldade, se você está passando por algum tipo de problema, se você está desempregado, ou você está sob maldição, ou é demônio na sua vida. Algumas teologias têm pregado isso, mas a palavra que nós conhecemos, o Evangelho verdadeiro, ele não fala isso.
no mundo tereis aflições. Nós não estamos imunes, meus irmãos, aos problemas. Nós não estamos imunes a passar por turbulências, mesmo servindo ao Senhor, mesmo estando na presença de Deus. Ah, pastor, mas então do que adianta servir ao Senhor se eu não sou liberto dos problemas? Nunca foi promessa dele te livrar dos problemas, mas é promessa dele estar com você no meio dos problemas, no meio das tormentas, no meio da cova, no meio da fornalha. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá sobre ti. Não temas, eu sou contigo. Ele não está nos livrando da água, não está nos livrando do fogo, não está nos livrando da fornalha, não está nos livrando da cova, não está livrando de ser açoitados, de sermos traídos, mas há uma promessa sobre a minha e a sua vida, que Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus. Deus pode te dar, meus irmãos, prosperidade. Deus pode te dar saúde. Deus pode te dar livramentos. Deus pode fazer de você uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas. Deus pode fazer tudo. Mas não é só isso. Tem as turbulências da vida. Basta ver o que nós estamos passando. Dá uma olhadinha ao nosso redor, ao nosso Brasil, ao nosso planeta. Olha o vírus. Tinha muita gente sossegada, não, comigo não acontece nada, e de repente tudo para, te afetou. Ah, mas eu não fiquei doente, graças a Deus. Mas nós estamos em meio à pandemia, e nós tentamos, tem muitas pessoas, irmãos, frustradas com Deus, porque confiou numa promessa, numa palavra errada, achando que não ia ficar doente, achando que não ia ficar desempregado, achando que não ia passar por dificuldades. Nunca foi promessa dele isso, mas Ele está conosco. Quando você estiver desempregado, se você estiver desempregado, não temas, Ele vai te sustentar, Ele vai mandar corpo, Ele vai mandar pessoas, Ele vai fazer o que for possível para não faltar nada. Porque para os filhos de Deus não falta pão, para os filhos de Deus não falta roupa, para os filhos de Deus não falta casa. Confia nele. Ele está conosco. Amém, queridos? Então essa é a primeira lição que nós aprendemos. Mesmo estando com Jesus, mesmo sendo fiéis ao Senhor, mesmo trabalhando na obra do Senhor, nós não estamos imunes a passar por problemas, a enfrentar dificuldades, mas vamos confiar que Ele está conosco. Amém? Versículo 25 diz assim, preste atenção, você que está em casa. Alta madrugada, versículo 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, ei, coragem, não tenham medo, sou eu. E aqui é a segunda lição que aprendo, queridos, que Jesus sempre vem ao encontro dos seus. Às vezes a gente acha que é a gente que foi atrás de Jesus. A gente é tão ruim, irmãos, que nem atrás de Jesus a gente vai. A gente procura tantas outras soluções, a gente procura tantas outras fontes, a gente procura tantos outros recursos, que o último a ser procurado é Jesus. Mas Jesus, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade, Ele vem até nós. Não interessa a situação ou a dificuldade, Deus sempre vem a socorro dos seus filhos. É assim a história da Bíblia. Não é o homem que se salva, mas é Deus que salva o homem. Não é o homem que aceita Deus, mas é Deus que aceita o homem, através do sacrifício de Cristo. Nós só somos aceitos porque Cristo morreu por nós e em nosso lugar. Não é mérito nosso, é mérito dele.
Foi Ele que pagou o preço. Foi Deus vindo, se fazendo homem, se fazendo carne, para resgatar e salvar e buscar aquilo que estava perdido. Então nós estávamos perdidos. E quando alguém está perdido, é ele que acha, ele é achado. Então o Senhor te achou, o Senhor nos achou, o Senhor me achou. Meus irmãos, e é assim que o Senhor trabalha em nossas vidas. Ele vem ao nosso encontro. Talvez, meus queridos, a maior dificuldade dos discípulos não era o vento contrário, não era as ondas batendo contra o barco. Talvez o desespero deles era ter ouvido que o próprio Jesus tinha dito: ei, passem do outro lado, eu vou encontrar vocês lá. Cadê Jesus? E agora, onde que Jesus está? Jesus está demorando, já passa das 3 horas da manhã, cadê Jesus? No meio da dificuldade, meu irmão, a espera do milagre se transforma numa angústia. A gente parece que não tem notícia, não vai chegar. Cadê o homem? Cadê o recurso? Cadê a intervenção de Deus? Cadê o milagre? Cadê o agir? Querido, nós precisamos aprender de uma coisa: entender e confiar. Precisamos entender e saber isso no nosso espírito, que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, e que no tempo dEle, Ele virá ao nosso encontro. Amém? Ele virá. Não adianta se desesperar. É o que eu sempre digo: Deus não se desespera com o nosso desespero. Ele vem ao nosso encontro. Lembra de Marta e Maria? Jesus estava lá em Jerusalém. Aí de repente, olha, o teu amigo morreu. Passa-se os dias. Jesus chega lá 4 dias depois. Chega Marta e Maria: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. Sabe o que ela estava dizendo? O Senhor chegou atrasado. Cristo não chega atrasado, meu irmão. O Salmo 90, Moisés, ele atribuía a Moisés, diz que 1000 anos para o Senhor é como se fosse algumas horas da noite. Não tem tempo, Ele não está no tempo, Ele é eterno, Ele não se submete a esse tempo nosso de minutos, segundos, não, Ele está no tempo, Ele é o tempo, Ele é a eternidade, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Ele não tem começo, Ele não tem fim, Ele é infinito. Então não permita, meu irmão, que no meio da luta, da dificuldade, a angústia tome conta do seu coração. Creia que Deus vai ir ao teu encontro para te socorrer. Creia. Foi isso que Jesus fez com seus discípulos. Passou a 4ª vigília da noite, e Jesus vai ao encontro dos discípulos. Ei, calma. Estou aqui, sou eu. Não fique com medo. Deixa comigo. Sabe o que eu entendo, queridos? Que Jesus, Ele vem ao nosso encontro. E às vezes a gente torna por tardio, por demora. Não é porque Jesus, Ele quer brincar com a gente. É porque Ele espera, sabe o que? Esgotar todas as tuas fontes. Ele espera esgotar todos os teus recursos. Ele espera que toda a tua confiança lançada nos homens, em coisas, em seus recursos, se esvaiam. E aí é a hora que você não consegue mais confiar em nada do que você vê, e você fala: Senhor, salva-me, estou aqui, Senhor. Ele vem ao seu encontro. Então, queridos, pare de confiar na força do seu braço. Para de confiar na força do braço das outras pessoas. Confiar nos seus recursos. Confia nele. Ele virá. Ele virá ao nosso encontro. Amém, queridos? Versículo 28. Está acompanhando? Você que está em casa, continue anotando aí.
Versículo 28. Diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. 29, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E aqui é a terceira lição que eu aprendo, meu irmão. Quando caminho com dúvida em meu coração, quando há dúvida em meu coração, a tendência é afundar. Quando eu estou caminhando a minha caminhada de fé, a minha vida cristã, quando eu estou caminhando na presença de Deus, mas esse meu caminhar tem dúvida, mais cedo ou mais tarde eu vou afundar. Porque na presença de Deus, queridos, na presença do Senhor, no Evangelho, na graça de Deus, não há espaço para a dúvida, não há espaço para os e se, não há. E se ele não há. Nós precisamos confiar. Ah, mas pastor, como é que faz isso? Peça ao Espírito Santo. Não tem uma fórmula, não tem algo que eu possa te dar e colocar dentro de você. Se eu pudesse fazer isso, eu faria, mas eu não posso. Isso vem através de um relacionamento com Ele, porque quanto mais eu conheço, quanto mais eu me aprofundo no relacionamento, quanto mais eu conheço o caráter de Deus, eu sei que eu posso confiar nele. Aleluia! Quanto mais eu conheço, mais a certeza da graça e do amor dele por mim toma conta do meu coração. Com Deus não tem. E se Deus falhar, Ele não falha. E se Ele demorar, Ele não demora. E se Ele não vir, Ele vem. Não tem por que duvidarmos. Queridos, note que Pedro, ele sai do barco, caminha sobre as águas, mas a caminhada de Pedro sobre as águas não está fundamentado na fé. Preste atenção. Pedro, quando ele decide sair do barco, ele fala: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. Ele não estava transbordando de fé. E o texto responde isso. Pedro, ele saiu na dúvida. Se és tu, se é realmente o Senhor, se é o Jesus que eu conheço, se é o Jesus que multiplicou o pão, se é o Jesus que transformou a água em vinho, se é o Jesus que curou o cego, se é o Jesus que deu vida ao morto, se é Jesus que curou os enfermos, se é esse Jesus que eu conheço, manda eu ir ter contigo. Não foi fé, foi dúvida. E quando nós caminhamos com dúvida no nosso coração, quando nós temos dúvida de que Deus é por nós, quando eu duvido disso, eu estou a um passo de naufragar, de afundar. Quando eu caminho a minha caminhada cristã, a minha vida com Deus, quando eu caminho com algum tipo de dúvida: ah, será que se eu entregar ao Senhor a minha vida? Ah, será que se eu ofertar a casa do Senhor? Ah, se eu entregar o meu dízimo? Ah, se eu orar? Ah, se eu fizer tal coisa? Ah, se eu confiar? Quando há dúvida, qualquer coisa tira a nossa atenção. Qualquer coisa. E foi exatamente isso que aconteceu.
Pedro ele fala assim: Senhor, se és tu, manda ter contigo ao encontro sobre as águas. Jesus respondeu: vem. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção a Jesus. Quando reparou, quando tirou a atenção, perdeu a atenção de Cristo, perdeu a atenção da sua fé, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. A vida com Deus, meus irmãos, é para ser vivida na sua integralidade. Não há espaço para dúvida. Não tenha medo de se lançar nos braços do Pai, confia nele. Confia nele. Engraçado que isso já aconteceu conosco. Estamos, eu tenho alguma coisa para fazer, eu preciso de alguma intervenção de Deus, mas no meio do caminho eu perco a atenção. Quando eu caminho em dúvida, quando eu não estou com a minha fé fundamentada no Senhor, qualquer coisa, qualquer problema, qualquer situação que foge do nosso controle, qualquer vento que sopra contrário a nós, nos tira a atenção e nos faz olhar para essa situação e deixarmos de olhar no Senhor. Olha o que Jesus disse: venha. Não era qualquer um, é Jesus mandando Pedro andar. Mas ele entrou com aquele medo, com aquela angústia, com aquela situação: será que vai dar certo? Será que eu não vou afundar? Aí quando o vento bateu, ele afunda. E aqui eu aprendo a quarta lição: que o amor de Cristo por mim é apesar de mim. Que o amor de Cristo pela minha vida, por mim, é apesar do que eu sou. Apesar do pecador, do miserável, Ele me ama. E nós não podemos de forma alguma duvidar desse amor dele por nós. Ele nos ama. Versículo 30. Quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Apesar das nossas limitações, apesar de quem nós somos, apesar da nossa, muitas vezes, incredulidades, da nossa falta de atenção no Senhor, apesar dos nossos medos, apesar das nossas infidelidades, apesar das mentiras que saem das nossas bocas, apesar das cobiças que está no nosso coração, apesar do pecado cometido, diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus demonstra o seu amor por nós. De que forma? Cristo morreu em nosso favor, quando nós éramos pecadores. E aí eu te pergunto, quando você era um pecador, era maldito, estava condenado, estávamos perdidos, estávamos destituídos, precisando da graça, quando nós não tínhamos nada, o Senhor nos amou. Qual que é a prova desse amor? Ele deu seu Filho para morrer em nosso lugar. E agora que Ele nos lavou, agora que Ele nos santificou, agora que Ele nos limpou, agora que Ele está transformando o nosso caráter, agora que a graça de Deus tem alcançado os nossos corações, agora que nós entendemos que esse amor de Deus é maior do que eu possa imaginar, será que o Senhor vai nos abandonar? De forma alguma, queridos.
Olha que espetacular esse texto. Note que primeiro Pedro ele fala: Senhor, socorre-me. E diz o texto que Jesus imediatamente, Jesus o toma pela mão e o levanta. Imediatamente. Jesus, queridos, ele não olhou para a dúvida de Pedro. Jesus não ficou pensando: peraí, o camarada duvidou, vou deixar ele afundar. A hora que ele creu, eu resgato ele. Jesus não ficou nesse momento pensando nisso. Pedro ele clama: Senhor, salva-me. E Jesus o salva imediatamente. Não demorou, foi imediatamente. Jesus não estava olhando para a incredulidade, Jesus não estava olhando para a arrogância, Jesus não estava olhando para o orgulho, Jesus não estava olhando para a hipocrisia. Jesus olhou para aquele momento, para um coração quebrantado que estava pedindo socorro por ele. Assim é conosco. Quantas vezes nós deixamos de pedir alguma coisa para o Senhor, por achar que nós não merecemos? Na verdade nós não merecemos, irmãos. Mas a graça dele nos constrange, a graça dele nos alcançou, e essa graça nos capacita a viver uma vida extraordinária, de santidade, de unção, de poder, na presença de Deus. Depois que Jesus estende a mão, depois que Jesus salva, depois que Jesus tira ele daquele buraco onde ele estava, dentro da água, Jesus fala: por que você duvidou? Mas não uma pergunta de condenação, mas instrutiva. Ei, tem necessidade de você duvidar? Eu estou aqui. Isso continua acontecendo conosco, irmãos. Nós nos desesperamos, nós murmuramos, nós brigamos, nós xingamos. Então Cristo vem ao nosso encontro e nos salva. Meu Deus, o que eu vou fazer? Essa situação, essa conta, esse problema, o casamento, o filho, o pastor, isso, aquilo, meu Deus, e agora? Para que Deus vai fazer? Aí Cristo vem, resolve o problema, dá um jeito, muda a história, transforma a realidade, traz graça sobre a vida da pessoa. E será que não é a mesma pergunta que Jesus faz para nós? Ei, por que esse showzinho? Por que esse desespero? Por que essa dúvida? Eu já não falei que tem que confiar em mim? Por quê? Versículo 33, para a gente encerrar. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. A palavra do Senhor em Naum, capítulo 1, versículo 3, diz que o Senhor ele faz a sua caminho na tormenta. As provações que Deus permite nós passarmos, irmãos, nunca é para nos condenar, mas é sempre didáticas, sempre com o intuito de nos aprimorar, de nos ensinar, de nos trazer sabedoria. Tem uns que aprendem mais fácil, outros aprendem mais um pouquinho demorado, outros estão se batendo até agora. Senhor, por que isso? Por que daquilo? Por que tal coisa? Por que só comigo? Não é só com você, Ele está te ensinando. Como um pai que quer ver o filho bem sucedido, crescendo, bem nutrido, disciplinado, Ele nos ensina. Então pare de olhar as circunstâncias, o corona, o desemprego, a luta como um castigo. Deus está querendo te ensinar, está querendo que você confie nele. Fala: filho, confia em mim. As lutas, dificuldades permitidas por Deus em nossas vidas, irmãos, são didáticas. Há lutas que nós entramos
por nossa conta própria, que Deus permite também, mas desnecessárias, por falta de confiança, por falta de sabedoria, por ansiedade, fazemos negócios errados, falamos coisas que não precisavam, e aí arrumamos problemas que nós nos colocamos, que também precisamos aprender com eles. Então não olhe as circunstâncias da vida que vocês têm passado como um problema, como um castigo, mas olhe como uma oportunidade que Deus está te dando para você crescer nele. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Aqui eu encerro essa primeira mensagem. Confie no Senhor, guarde essas lições para a sua vida. Mesmo estando com Jesus, eu posso ser surpreendido pelas tribulações, mas confia nele, ele está com você. Segunda lição que eu aprendo é que Jesus sempre vem ao encontro dos seus. Ele sempre vai vir ao teu encontro. Ele é ao teu favor, querido. A terceira lição que eu aprendo é que quando eu caminho com dúvida, a minha caminhada de fé, mais cedo ou mais tarde, eu vou ser surpreendido com as coisas deste mundo, e eu corro o risco de naufragar. E a quarta lição é que o amor de Cristo por mim, o amor de Deus por mim, é apesar das minhas limitações, apesar de mim. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, com o que Ele fez. Amém, queridos? Vamos orar, se coloque em pé. Você que está em casa, feche seus olhos, confia nesse teu Deus, nesse teu Senhor. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que tem te atormentado, sinceramente eu não sei, mas eu sei que o Senhor virá ao nosso encontro, eu sei que o Senhor virá ao nosso favor, eu sei que Ele é por nós, eu sei que Ele nos ama, e eu sei que se nós confiarmos de todo o coração, nós testemunharemos do que Ele fez. As circunstâncias da vida são para glorificar o nome dEle. Deus não te fez para ser bem sucedido, Deus não te fez para ser vencedor. Entenda o que eu estou dizendo. Deus te fez para manifestar a glória dEle. E quando nós manifestamos a glória de Deus, todas as coisas já estão sobre as nossas vidas, todas as bênçãos. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós bendizemos o teu nome, nós engrandecemos a ti, Senhor. Muitas vezes diante das situações da vida, o nosso coração, ó Deus, tende a duvidar, a nossa fé tende a naufragar, porque muitas vezes, ó Deus, diante das situações, nós achamos, ó Deus, que podemos confiar no nosso braço, que nós temos a resposta, que os recursos que temos, o trabalho que temos, o emprego que temos, o dinheiro que temos, os amigos que temos, eles podem nos livrar de tudo. Mas isso não é verdade, Pai. O único que pode nos salvar, o único que pode nos ajudar, o único que pode, ó Deus, nos sustentar, é o Senhor, pois o Senhor é a pedra angular, é o Senhor que dá sustentação a toda a construção, é o Senhor, ó Pai, que nos guarda, e que possamos, ó Deus, confiar em Ti, que no coração dos meus irmãos, aqueles que estão aqui, os que estão em casa, que seja gerado na vida deles fé, seja gerado, Senhor, na vida deles confiança, e que eles descansem em Ti. Ah, Deus querido, que não haja murmuração nos lábios deles, que não haja, Senhor, palavras torpes, que não haja, Senhor, dúvidas pairando na mente, mas que eles venham confiar em Ti, que toda ansiedade, ó Pai, que muitas vezes toma conta do coração,
Ó Deus, como a Tua palavra nos ensina, que nós venhamos fazer conhecidas diante de Ti, com orações, com súplicas e ações de graça. Ah, Deus Todo-Poderoso, que nós possamos, ó Deus, nos ajoelhar diante de Ti como fez Paulo, reconhecendo, ó Deus, que o Senhor é Pai de toda a família. O Senhor é o nosso Pai, e que trabalha em nossas vidas, e que age em nossas vidas, e que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que haja poder da Tua Espírito Santo sobre nós, que a Tua graça venha sobre nós, que a Tua unção recaia sobre nós, que possamos caminhar pelo Espírito, caminhar por fé, como diz a Tua palavra: o justo viverá pela fé. Ah, Deus Todo-Poderoso, esse meu irmão, essa minha irmã que está em casa e que tem tido medo de confiar, ó Deus, olha por eles, que seja gerado, Senhor, confiança no coração deles. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, queridos, e logo estaremos encerrando, em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Diga ao Senhor: Tu és Deus. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Glória a Deus. Amém, queridos. Ele vem ao nosso encontro, Ele nos sustenta. Eu gostaria de convidar você que está aqui, a estar ofertando ao Senhor nesse momento. Faça isso com alegria no seu coração. Esteja entregando aquilo que você propôs diante do Pai, com toda alegria no seu coração. Como eu sempre digo, ninguém é obrigado a ofertar ou entregar seu dízimo. Isso é uma questão de fé, uma questão de amor.
de fidelidade ao Pai, da sua vida com Deus. Mas faça segundo aquilo que o Senhor propôs no seu coração. E você que está em casa, nós temos a nossa conta para você depositar, você contribuir, independentemente. Ah, pastor, eu não sou da igreja, eu não frequento. Mas se você deseja estar ofertando, fique à vontade. Tenho certeza que você será ricamente abençoado pela sua generosidade, por aquilo que Cristo fez na sua vida, e você só está refletindo e fazendo aquilo que o Senhor fez primeiro por nós. O nosso Deus é um Deus doador, e quando nós nos tornamos Cristo Jesus, a imagem e semelhança de Cristo, nós também nos tornamos generosos como o nosso Deus é. Então nós fazemos isso. Então nós temos a nossa agência Banco do Bradesco, agência 0689, dígito 0, conta corrente 8310, dígito 0. Agência Bradesco 0689, dígito 0, conta corrente 8310, dígito 0. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que o Senhor Jesus possa estar a cada dia sendo presente na sua vida, porque esse é o desejo dele. O Senhor tem um propósito eterno, e o propósito de Deus é ter muitos filhos. O propósito de Deus é formar Cristo, o caráter de Cristo em nós. Cristo é o primogênito de muitos, e o Senhor, o nosso Pai, quer que cada um de nós sejamos filhos parecidos com Cristo. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu restante de semana. Domingo nós estaremos aqui, estaremos colocando nas nossas redes sociais e também nos nossos grupos do WhatsApp informações com relação ao culto de domingo, que será também a nossa ceia. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse tempo, e também colocando diante de Deus a nossa nação, colocando diante de Deus as famílias que perderam seus entes queridos com essa pandemia, que têm sofrido. Que o Senhor possa trazer conforto e consolo aos corações. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor. Espírito Santo, nós Te agradecemos por nos nutrir, por nos encher, por nos alimentar, por trazer, Senhor, sustância às nossas vidas. Pai, agora eu oro, Deus, pela vida dos meus irmãos, que o Senhor os guarde, seja os que estão aqui, os que retornarão para suas casas, seja os que já estão nos seus lares, que a sua boa mão estejam sobre a vida deles, os enchendo, os dando graças, dando sabedoria, ó Deus, para continuar essa caminhada de fé. Oramos pela nossa nação, oramos pelo nosso presidente, oramos, ó Deus, por todas as autoridades, ó Deus querido, oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos, pelos farmacêuticos, por todos os profissionais da saúde. Oramos, ó Deus, pelos policiais, ó Deus, sejam civis, militares, guardas municipais, agentes penitenciários. Senhor, oramos, ó Deus, por toda a população, pedimos que as Tuas mãos estejam sobre eles. Oramos, ó Pai, pedindo que o Teu Espírito Santo venha confortar e consolar, ó Deus, o coração daqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que perderam mães, pais, filhos. Ó Deus, que o Senhor tenha, ó Deus, compaixão deles, como o Senhor sempre teve, e que o Senhor possa, ó Deus, trazer conforto através do Teu Espírito Santo a essas famílias, Pai Todo-Poderoso, e que nesse momento de luto, de dificuldade, de sofrimento na vida deles, o Senhor se revele como esse Deus gracioso que é, trazendo salvação a essas vidas. É o que nós Te pedimos, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Vão em paz, em nome de Jesus. Você que está em casa, que Deus o abençoe, que você tenha uma excelente noite de descanso, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe, fique em paz, em nome do Senhor.